Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais, reprise na Plena TV. Pode dar o comando aí a Alexa também para ouvir a Folha FM no aplicativo de rádio também, ou em nosso aplicativo exclusivo aí da Folha FM. Pode baixar o nosso aplicativo, interagir com a gente lá, participar também de toda a nossa programação pelo nosso aplicativo, tanto para Android quanto iOS. São 7h14 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de quinta-feira. E todo mundo fala, é impressionante que a gente mora no Brasil, a gente vive no estado do Rio, nós, naturalmente, aqui da região, e não tem um que não chega perto de você durante o dia e fala, que calor é esse, hein? Eu, pelo menos há 54 anos, já sinto esse calor. Eu que sou de Italva, então, tem um gabarito a mais na resistência do calor. Nós só perdemos para quem é de Itaperuna e para quem é de Cachoeiro de Itapemirim, que aí comprovadamente é muito mais quente do que Italva, que eu estou me referindo, e mais quente que a nossa região aqui. Mas por falar em temperatura, agora faz 27 graus aqui no centro da cidade. A máxima prevista para hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia é de 34. Deve diminuir um pouco, o tempo deve mudar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A região sudeste deve ter uma mudança de tempo hoje, com uma chegada aí de possibilidade de chuva no fim do período. Principalmente São Paulo, mais do que a gente aqui na região norte do estado hoje, mas pelos próximos dias tem previsão de chuva aqui para a nossa região. Máxima hoje, 34 graus, mínima de 23, agora faz 27 graus aqui no centro da cidade, mas já com sensação térmica aí de 29 graus. Calor para hoje. 7h15. Programa Folha no Ar de hoje é um programa especial.
referente àquela série de entrevistas sobre o Rio Paraíba do Sul. E a gente tem o prazer de receber aqui o Leonardo Barreto, que é o superintendente regional do INEA. Ele vem para conversar com a gente nesta manhã, junto do Alan Carlos, que é o chefe do setor hídrico do INEA, aqui na região também, para falar sobre esse que é o assunto que a gente tem proposto debater aqui, a transposição ou pretensão de nova transposição no Rio Paraíba do Sul. Em que ponto está? Eu acho que hoje essa entrevista é, assim, como eu conversava com eles agora há pouco aqui, é um ponto muito importante dessa série de entrevistas. Nós vamos conversar com várias pessoas. Já conversamos aqui com o professor Vicente, conversamos aqui com o professor João Siqueira, né, do comitê também do Baixo Paraíba do Sul. Hoje, com o Leonardo Barreto e com o Alan Carlos, vamos conversar também com o pessoal do SEDAI, pelo menos estamos tentando contato para falar lá com o pessoal da SEDAI de São João da Barra e entender o momento, né, dessa captação de água do Rio Paraíba do Sul para abastecer aqui a nossa região, os municípios da nossa região. Para quem não está acompanhando, o que a gente tem aqui é... Uma vez eu entrevistei Arlindo Quinalha, era presidente da Câmara dos Deputados, né? Eu falei, Arlindo, tem algum projeto aí para divisão? A gente não sabia qual o nome que era correto naquela época, ou que pelo menos que foi dado depois, divisão dos royalties lá do estado do Rio, de Campos. Naquela época Campos produzia 85% do petróleo. Ele falou, uns 150 projetos aqui de lei pedindo a partilha, então, que a gente conhece hoje dos royalties. E a situação é uma coisa tão interessante. Conversava agora mais cedo com o Alan e com o Leonardo, eles falaram, ó, tem projeto, tem pedido, sempre tem pedido para tudo que é lugar. Agora, se vai andar, se vai acontecer, se está de fato protocolado acontecendo, nós vamos saber daqui a pouco no programa. Então, a preocupação dos especialistas com a possibilidade de uma nova transposição no Rio Paraíba do Sul, justamente para abastecer a região leste ali do Rio, Niterói, São Gonçalo, aquela região toda ali, que, segundo também o próprio João Siqueira, o próprio professor Vicente, existem outras alternativas que não o Rio Paraíba do Sul. Então, a gente conversa aqui já com o INEA para entender melhor todo esse processo. O promotor de justiça, o Fabiano Moreira, também vai ser ouvido neste programa, como a gente falou aqui. Aliás, ele que tem mobilizado, tem feito aí algumas reuniões com a própria prefeitura, as prefeituras, com as entidades, próprio INEA também, no sentido de entender e de cobrar dessas autoridades e dessas entidades, né, mais informações para que a gente entenda de fato o que está acontecendo e o que pode acontecer caso haja de fato uma nova transposição. Porque o que preocupa a gente é assim, ano passado, por exemplo, baixo nível do Paraíba, com a falta de chuva e com o calor, o que surgiu? A geosmina. E a gente ficou aqui numa situação complicada com o surgimento daquela geosmina. Aí se tratou cedo ou não, isso ficou sendo discutido, mas é certo que a água ficou por um bom tempo, aí, alguns dias, com um mau cheiro terrível. Até poderia usamos, mas não teve nenhuma consequência grave, graças a Deus. Mas a gente fica preocupado, será que é a vazão do rio que está muito baixa, que está muito pequena? Será que desviou? Porque a gente, na lógica da nossa realidade, o que você faz? Você tem um rio, você começa a desviar a água dele, naturalmente, depois do desvio, é comum que se diminua aquele fluxo, aquele volume de água. Mas é preciso também entender que existem outros alimentadores após esses desvios. E isso é o suficiente? Olha só, é só para a gente começar rapidamente essa entrevista.
se tem água, por que não usar? Então, eu parto desse princípio. Agora, por que não usar com responsabilidade, com aquele princípio da solidariedade que foi, inclusive, né, determinado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, Barroso determinou, pode usar água, mas que haja, né, o princípio da solidariedade. Não vai tirar daqui, igual você passa aí um valão, um córrego na sua propriedade. Você cerca o valão só para você, né, faz uma lagoa, então não pode. Então vamos conversar com o INEA hoje, vamos entender. E tem já também sobre os nossos canais, que a gente tanto fala aqui nesse programa, há tantos anos que a gente acompanha aí essa história desses canais, 1.470 quilômetros de canais artificiais. Campos é uma cidade privilegiada com isso. Tem boa notícia, daqui a pouco o INEA vem trazendo para a gente aí sobre, principalmente, não só a manutenção, limpeza, tratamento, como, né, a reforma e conservação também das polêmicas comportas. Abre comporta, fecha comporta. Tem gente que aliás, depredado também pela população, né? É complicado. Bom, são 7h22, sem alongar mais, rapidamente aqui no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de postos de combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Vamos rapidamente destacar aqui só algumas manchetes que estão no portal folha1.com.br. Manchete principal aqui lá do nosso portal: homem sofre traumatismo craniano após agressão em Campos. O vídeo da briga circulou nas redes sociais mostrando, né, que foi no Parque Leopoldina. Houve acho que aquilo ali foi um golpe, né, de alguma arte marcial. O cara pegou o cara como se fosse como se fosse uma coisa muito leve, e jogou o cara no chão com uma facilidade tremenda. E também a gente acompanha esse caso, a Polícia Civil segue investigando. Estoque de sangue zerado, o Hemocentro de Campos faz apelo à população. Nesta terça-feira, apenas 18 bolsas foram registradas, enquanto que o número ideal são 70. Bacelar deve ser o único candidato à reeleição na presidência da Alerj. O PSD do prefeito Eduardo Paes liberou o voto de seus parlamentares. Já começou a corrida eleitoral de 2026 e o pessoal ainda não percebeu. Tem aí um forte movimento, um claro movimento nesse tabuleiro político. Falar em forte calor faz Prefeitura de Italva reduzir o horário de trabalho dos servidores. Até sexta-feira, o expediente vai até 1h. Eu falando aqui de calor, não tinha nem visto essa notícia, mas é muito quente. Italva tem pelo menos aí 2 graus acima porque tem mais morro. Italva quer dizer Pedra Branca. Só para você te atualizar aqui, Itaperuna quer dizer Pedra Preta. Ou seja, mais quente ainda. Doutor Maninho pede adiamento de posse para resolver pendências. Suspeita de furtar 100 metros de fios é preso no Parque Santo Amaro. Semana que vem eu vou conversar com um delegado sobre isso. Terminais de integração seguem para a previsão de início em Campos. Então, portanto, o início da operação, né, só acontecerá após 3 terminais serem finalizados. Itapemirim quer dizer Pedra Pequena. Só para a gente fechar aqui os conhecimentos vastos. Tô brincando. Bom, programa de hoje tem o prazer de receber o Alan Carlos, que é o chefe do setor hídrico, também já foi supervisor, já foi superintendente também Você falou que está aqui desde 96, desde 96, tem uma bagagem também muito grande com a gente hoje aqui. E o Leonardo Barreto, que já foi secretário municipal em Campos, hoje ele é o superintendente regional do INEA. Começo com você, Leonardo, trazendo o seu bom dia, agradecendo sua presença. A gente falava aqui sobre você na semana passada com o João Siqueira, e ele até reclamou, o Leonardo não atende a gente. Leonardo é gente boa, conheço o Leonardo há muito tempo.
Vamos trazer o Leonardo aqui. De fato, a gente conseguiu falar com você e você está aqui hoje. Obrigado pela sua presença. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Claudinho. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia, Alan. É um prazer estar aqui novamente. Tinha tempo que eu não vinha, né? Mas é um prazer retornar à casa. E eu acho importantíssimo a presença dos órgãos públicos, tanto municipais quanto estaduais, e também os órgãos de controle, para que a gente possa expor todas as questões relevantes a cada um, né, desses entes, e esclarecer todas as dúvidas, mostrar o que a gente está fazendo, e principalmente aproximar mais, né, do público de forma em geral, e principalmente também os que não acompanham essas ações, né, para que eles possam, através de um veículo de comunicação que tem uma visão, né, muito grande, como o programa da Folha, e passar essas informações de uma forma mais clara, mais direta e mais incisiva em relação aos problemas que a gente vem enfrentando e as ações que a gente vem tomando para poder minimizar ou evitá-los, né? Aí, ô Tito Inojosa, aqui nós conseguimos trazer hoje aí, ó, Alan Carlos. Há um tempo já que a gente tenta falar com o Alan, mas tudo é questão de agenda, questão de compromisso também. E hoje a gente consegue. Obrigado, Leonardo, pela sua presença. Eu que agradeço. Alan, bem-vindo também, muito obrigado pela sua presença. Vamos poder esclarecer muito essa questão dessa nova transposição que preocupa a todos nós, preocupa ao Ministério Público, preocupa a população. É claro, é evidente, a gente está acompanhando e naturalmente deve preocupar vocês também, que são especialistas, são técnicos no que diz respeito a essa, partindo daquele princípio da solidariedade, respeitar o uso para que todos tenham acesso a essa água. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Bom, a pergunta do milhão: vai ter transposição nova no Rio Paraíba do Sul? Deixa eu entender aqui, eu fiz as pesquisas devidas aqui para que a gente pudesse conversar mais tecnicamente, porque existe hoje uma proposta para abastecimento naquela região leste, como eu já falei, e a necessidade de produção de água para demanda até 2030, segundo um estudo feito em 2014, em termos de ações e manancial alternativo. Destaco-se aqui o sistema Imunana Laranjal, com um aumento de produção de 7 metros cúbicos por segundo. A complementação poderá ser feita no rio Guapiaçu ou em alternativas complementares, como o reservatório de Juturnaíba, reservatório de Lages e Rio Grande, entre outros reservatórios. Começo com você, Leonardo, mas assim, vocês podem interagir aí sem problema nenhum, por favor. Quanto mais claro, quanto mais técnico, né, a gente puder entender melhor essa situação. Existe hoje um projeto já registrado, definido, protocolado no INEA, pedindo uma nova transposição no Rio? Então, Claudinho, é como você destacou no início do seu programa. Se tem o recurso disponível, quem precisa acaba solicitando. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de solicitação, a gente vê isso sendo falado, argumentado. Porém, depois da crise hídrica que aconteceu em 2014, não foi, Solano? 2014? 13, 14, 15. Isso, foi criada uma resolução, né, em 2015, que é a 1382/2015, que gerou-se um entendimento que tudo que fosse feito no Rio Paraíba do Sul tinha que ter o comum acordo dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, em conjunto com a ANA, né, que é a Agência Nacional das Águas. Então, nada que aconteça, não só a transposição, mas qualquer outra interferência no Rio Paraíba do Sul, tem que ter o entendimento positivo de todos esses entes, os estados do Rio, Minas e São Paulo, e junto com a Agência Nacional das Águas. Então, não seria feito agora alguma coisa sem um estudo prévio, sem um estudo robusto, né, que gerasse algum tipo de prejuízo
para sua foz, né? Para todos os municípios que estão aí na beira do Rio Paraíba. Hoje não se tem efetivamente uma análise formal de transposição, de mais uma transposição. Existe uma transposição, sim, em Santa Cecília, que está a muitos quilômetros de distância da gente, e também não se tem um estudo, vamos dizer assim, que comprove que os metros cúbicos retirados nessa transposição do Rio Paraíba podem, de fato, interferir aqui na nossa região. Então, isso eu procurei nos setores responsáveis do INEA, que eu desconhecia, mas também eu queria saber se teria algum tipo de estudo que comprovasse de fato, essa consequência negativa para a transposição. E o que foi me levado a pensar é que não só a transposição, mas também tem que ter um entendimento mais concreto na cabeça de todos, que existem inúmeras outras contribuições para as nossas águas aqui no Rio Paraíba. Um deles, o mais importante, é o Rio Pomba, e tem o Rio Muraé também, que deságua essas águas desses dois rios aqui no Rio Paraíba do Sul, né? Que são contribuições importantes, né? E também ressaltando até essa outra questão que você levantou no início da geosmina, que a gente teve um período de crise de seca, né, no passado, alguns meses atrás. Essa geosmina ela não veio do Rio Paraíba, ela veio do Rio Pomba. Entendeu? Então essa geosmina ela chegou devido às análises que a gente fez desde lá de cima, tanto Rio Pomba, Rio Muraé e no próprio Rio Paraíba, ao longo do caimento dele, a gente comprovou que essa geosmina ela veio do Rio Pomba, né, através de algumas ações e no estado de Minas Gerais, né? Então isso é o sinal que existe contribuições também positivas e contribuições negativas. E uma delas é essa geosmina que veio até nós aqui no Rio Paraíba, né? Então essas análises eram feitas semanalmente chegou a ser feita diariamente naquele período de crise, para a gente garantir a qualidade da água, né? Garantir e pressionando as concessionárias ao longo das captações, ao longo desses municípios, para que tivesse um controle mais eficaz e efetivo, para que não passasse nenhum tipo de problema para a população ao consumir aquela água. Então, isso é importante. Antes da gente falar que a transposição que já existe é uma consequência de uma situação que ocorre aqui nas nossas regiões próximas, deve levar em consideração, né? Falando de forma técnica, Alan pode até confrontar isso, mas falando de forma técnica, tem que ter um estudo robusto, não só da transposição, a quantidade de metros cúbicos que é retirada para essa transposição lá em Santa Cecília, mas também se teve uma queda, ou aumento, ou alguma consequência de diminuição da vazão dos rios que desaguam aqui no Paraíba, do Muraé e do Rio Pomba, né? Para que o conjunto seja entendido. Para que esse conjunto entenda, teve uma queda de vazão no Paraíba, teve uma queda de vazão por conta de X fatores no Rio Pomba e no Rio Muraé, consequentemente resultou na perda de potência do Rio Paraíba e empurrar o mar, né? Então, lá na Foz, lá em São João da Barra. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, até porque a gente não aponte um fator único como responsável e futuramente a gente entenda que é um conjunto de fatores que tem essa responsabilidade, que traz essa responsabilidade da queda de vazão aqui na nossa região. Quer comentar? Quer falar? Essa informação do registro do pedido, acho que está muito relacionada a Leonardo, mas a questão técnica como um todo, de uma nova transposição, de um novo desvio, porque assim, isso é muito assustador para a gente que não conhece. Eu ouvi aqui o professor Vicente e falou, se desviar o rio vai secar, nós vamos ficar aqui com um valão aqui. Leonardo já trouxe agora aqui essa informação, e o João também já falou sobre isso. João Siqueira, Santa Cecília, o desvio, é longe, afeta, quando eles prendem lá, diminui aqui, sim. Quando solta lá, enche aqui. Acho que tem tudo a ver também. Uhum. E aí, tecnicamente, o rio suporta uma nova transposição? Então, repetindo aqui as palavras do professor Canedo, lá da Universidade lá do Fundão, né? Setor de
de recursos hídricos lá dele lá, o professor Canedo já foi inclusive presidente da Serra, esteve aqui na região falando agora há pouco tempo. A bacia do Paraíba, de maneira geral, ela tem um balanço hídrico que permite essas especulações a respeito de captações de volumes. A gente sai aí do período chuvoso, o Paraíba do Sul tem historicamente uma vazão em torno de 5 mil metros cúbicos por segundo no período de chuva. Quanto mais intensas são as chuvas, por conta das características da bacia, né? A água cada vez vem dos pontos altos da bacia para os pontos mais baixos, cada vez mais rápido, então inunda muito. Em compensação, quando deixa de chover, a gente fica discutindo aí 7 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, né? Essa questão toda. Então, é mais uma questão de gestão e como preconiza a lei, né? Nós temos aí no Paraíba do Sul 3 subcomitês, comitê do Alto, Médio, Baixo Paraíba, que envolve, como o Leonardo falou, os 3 estados, envolve a União, envolve o estado do Rio de Janeiro, envolve as prefeituras e envolve também os usuários, né? Aqueles que usam, não só os que usam a água do ponto de vista da necessidade humana, mas de todo ponto de vista da bacia. É muito comum se ouvir aqui na região, o Paraíba do Sul joga água fora na cheia e a gente fica sem água na estiagem. Essa água que o Paraíba do Sul supostamente joga fora também tem uma função ecológica. Ela tem um trabalho na região de Manguezal, na região do mar, na região costeira. Ela tem todo um trabalho. Então, todos esses usos, todas essas competências, elas se misturam e precisam trabalhar em conjunto, de maneira que uma decisão do alto não atrapalhe o médio, não atrapalhe o baixo Paraíba do Sul. Essas foram as palavras do professor Canedo. E ele, na avaliação mesmo quantitativa, ele falou que o Rio Paraíba aguenta, entendeu? O Rio Paraíba aguenta, toma um pontapé aqui, um pontapé ali no sentido das vazões, mas que ele aguenta. Agora, de fato, sem um estudo robusto que contemple essa condição no detalhe técnico, avaliações específicas, né? Que possam, por exemplo, você falou que a proposta de nova transposição é da ordem de 7 metros cúbicos. O segundo. A gente chega no período de chuva a 5 mil metros cúbicos por segundo. A transposição de Santa Cecília, que faz para lá 200 e alguma coisa metros cúbicos, que vem para cá, o João passou esses números aqui com bastante detalhe. A gente está falando aí de alguma coisa em torno de 10%, não sei, de essas vazões que são discutidas para lá e para cá, numa avaliação de chuva de chega a 5 mil metros cúbicos. Então, o estudo a que se refere, Leonardo, ele tem que chegar nesse nos trocados, né? Não adianta discutir ordem de grandeza muito grande, nos trocados. E, de fato, para nós aqui na superintendência, como o Leonardo também colocou, para o INEA, até o momento não chegou nada na estrutura de INEA que sirva de concreto, que fale desses números com detalhes, que avalie as condições de quem tem a vazão disponível, né? O Paraíba do Sul tem também uma grande parte que a gente chama de alto e quase médio Paraíba, que tem as vazões controladas por grandes reservatórios. A nossa região aqui também, falada por especialistas, ela sofre porque a água que passa pelo período de chuva, que dura mais ou menos 3 meses, ela vai embora, não fica, não tem nenhum tipo de reservatório que possa armazenar isso para um momento de baixa pluviosidade, baixos níveis. Então também isso vem sendo bem discutido. Só que os reservatórios nossos aqui não cabem ser feito dentro da região. Eles estão, se o estudo confirmar isso, é um outro estudo que vem sendo feito. A montante fala, né? Bem a montante, né? Que aí é acima da gente aqui. Em Minas Gerais. Em Minas. Em Minas. Onde o que grita mais alto aqui pra gente aqui são os problemas dos reservatórios que tem lá, de acumulação de resíduos, que nos colocam também em risco. Então, a discussão sobre isso, ela é bem ampla. E como tudo aqui na região, né? Tudo muito volumoso. A região aqui da superintendência é a maior do estado, né, Leonardo? É a maior do estado. Eu só queria complementar isso que o Alan falou, até para as pessoas. O que são esses reservatórios que existem no estado de Minas? Né? Existem vários reservatórios para poder fazer produção de energia. Né? São aquelas mini hidrelétricas que têm ao longo dos rios. Então, para eles terem essa vazão, esse controle de vazão, eles têm que ter um reservatório de água. Né? E lá em Minas, eles permitem, através do sistema dele ambiental, nesses reservatórios, ter a produção de peixe.
né? Então, e como você tem a produção de peixe, você tem que alimentar esses peixes. E a ração daqueles peixes prolifera a geosmina. Serve de alimento. Entendeu? Serve de alimento. Basicamente, até ontem, até agora, 7 horas da manhã, eu tinha a noção de que a geosmina tinha surgido por conta. Até o próprio professor Carlão da UENF explicava esse fenômeno aqui. O baixo volume de água, né, faz a água do rio ficar mais... Ele aumenta as concentrações. Né? Aumenta a concentração com o sol mais intenso. Então, a geosmina não surgiu daqui, desse fenômeno. Não assim. significa que também não surgiu daqui. Sim. Mas o que eu quero dizer é que o número pelo qual gerou-se, né, o sistema de alerta das empresas de captação de água, distribuição das concessionárias de captação de água, foi a grande concentração que veio ao longo do Rio Pomba até o Rio Paraíba do Sul. Então isso foi comprovado com análises que a gente fez diariamente e acompanhando essa caída da geosmina, crescimento. Na época, nós recebemos aqui o diretor de Águas do Paraíba, esteve aqui com a gente conversando, explicando também o que de fato aconteceu. Não falou sobre isso, até porque ele estava apurando as informações e o que a gente queria muito naquele momento não só era saber de onde veio e tal, tudo bem, mas da água do Paraíba que a gente precisava saber era se a água era boa, se podia fazer uso e aquela coisa toda, e quando que ia voltar ao normal, enfim. Mas ele falou, isso acontece todo ano. Sim. Isso acontece todo ano? Então, mas aí, então agora você maiores e menores proporções. Você traz uma nova informação de que o que acontece todo ano e que é controlado por aqui basicamente era resolvido. Com o que surgiu esse ano foi um incremento. Porque vindo lá do Rio Pomba. Esses reservatórios, como estava na estiagem, ele secou. Então o que eles fazem? Eles têm que abrir, jogar fora literalmente aquela água para poder renovar. Então, veio no curso, né? Chega até a gente. Como eu falei, eu sou de Italva. E Italva e Cardoso sofrem muito com... Porque são várias vazões. São tanto na baixa quanto na alta, mas assim, são vários, vocês conhecem. De um lado e do outro tem morro, no meio passa o rio. Do lado do rio ali, no entorno do rio, comum, evidentemente, está a cidade. Cardoso, então, mais baixo que Italva. Você vai subindo, porque Itapiruna é mais alto, enfim. E João falou isso aqui pela primeira vez, o professor João Siqueira, falou, Cláudio, se faz um reservatório antes de Italva, antes de Cardoso, tudo que vier de volume de água maior, vai para o reservatório, não inunda, e quando tiver baixa vazão, quem passa pela BR-356, ali margeando o Paraíba, o Muriaé em Cardoso Moreira, você vê em vários pontos, você atravessa, você não consegue nem ver o rio, só vê as pedras. Uhum. Você atravessa sem molhar os pés. Vira uma fileirazinha, um filetezinho de água. E ele falou, e aí na baixa vazão, joga a água para fora. Quer dizer, faz muito sentido isso, né? Pena que precisa de investimento, aí depende de política, depende não depende do órgão isso. Esse problema desse efeito da geosmina é uma coisa que está presente o tempo inteiro, as vazões diminuem, aumentam as concentrações, né? E as condições propícias para a produção da geosmina, elas aparecem. Quando elas aparecem... Aí ela acontece a produção ao longo de todo o rio. Mas eu estou querendo dizer que, nesse caso específico, teve uma contribuição maior. Até para justificar que a gente tem contribuições de outros rios, entendeu? E também finalizando até o que a Alan falou, não existe hoje nada efetivo, ou seja, nada que está sendo analisado que possa ser justificado uma transposição e de fato acontecendo, uma nova transposição de fato acontecendo. Não existe. Então isso foi confirmado, eu tive essa confirmação ontem, perguntei se estava tendo algum processo de análise, alguma coisa, pelo comitê, né? Comitê que eu digo, pelo grupo entre os estados e a ANA, não tem. Então, quer dizer, não tem nada hoje efetivamente sendo analisado para uma nova transposição. Existem especulações, existem solicitações, existem manifestações, mas nada efetivamente sendo analisado com a finalidade de ter uma nova transposição. E eu acho que, ilustrando aquela fala que o professor Vicente teve, né? Tudo em larga escala é prejudicial. Até se você bebe água demais, você se prejudica. Tem que ter tudo um controle. Dependendo da transposição que possa ser feito, até mesmo em Santa Cecília,
que se tiver uma transposição maior do que a nossa vazão, com certeza no Rio Paraíba, para aqui para a gente seca. Então, tudo isso depende de estudos, depende de análises prévias para que possa ser feito um compartilhamento que seja dentro de uma realidade favorável para todos os municípios que utilizam do Rio Paraíba do Sul. Sim, o mundo passa por mudanças muito constantes e cada vez mais rápidas. E se vocês, assim, entendem o que eu estou falando. Na medicina, por exemplo, na década de 80, 90, um carro era lançado na Europa, só ia chegar para a gente aqui 2 anos, 3 anos depois. Alguns nem chegam, de acordo com a política de cada região. Mas o que eu quero dizer, com a globalização, hoje estão até estudando a desglobalização, mas, então, porque o mundo está em constante transformação. E o que eu quero dizer é o seguinte, que em 1954, quando foi feito o desvio lá para Santa Cecília, para Guandu, eu confesso a vocês que eu não consegui achar ou não tem, e você já traz aí um posicionamento que, sinceramente, me deixa um pouco mais tranquilo a partir de hoje. Você falou muito em estudo. Você não precisou nem eu perguntar, não precisou nem a gente levantar essa bola. É claro que eu vou querer cobrar, eu vou querer saber. Mas assim, vocês já trazem uma nova visão, que eu confesso, se vocês souberem, pode me falar, se em 1954 existiu, assim, por exemplo, um estudo e esse olho mais atento dos institutos, dos órgãos daquela época. Eu não sei. O que gera essa preocupação para hoje, naturalmente? Não eu confesso também, se nessa época teve alguma coisa mais efetiva, eu também desconheço. Mas você sabe, Alan, alguma... Então, a Lei 9433, que é de 1997, eu acho, até essas discussões mais para o final da década de 1990, não tinha muito essa questão de você... Por exemplo, o DNOS fez aqui grandes intervenções na região e não fez estudo de impacto ambiental. Possivelmente essa barragem, eu não posso afirmar isso, né? Mas a barragem de Santa Cecília teve todo tipo de estudo hídrico, de produção de energia e tudo mais, mas a questão dos impactos, essa transposição, eles podem não ter sido considerados. O DNOS é um bom exemplo. Era um órgão que tinha poderes enormes, né, de mudar até titularidade, fronteiras e tudo mais, de aforar propriedades, mas a preocupação na época era exatamente o contrário, né? A preocupação na época eram as doenças endêmicas, o ressecamento das terras para o aumento da produtividade agrícola, e dentro desse contexto, os estudos do DNOS foram tecnicamente muito bem elaborados. Mas a gente sabe, tive contato quando trabalhava no Rio com o pessoal do DNOS mais antigo, de que já na década de 80, final da década de 70, década de 80, o DNOS tinha essa preocupação de que já havia uma desconfiança naquela época entre os técnicos do DNOS de que a região já havia sido extremamente drenada, que o lençol estava atingindo índices muito baixos e que haveria necessidade de se pensar em fazer alguns, chamavam de vertedor de nível aqui na região, para você trazer o lençol um pouco para cima, né? Houve até, eu conversei muito isso com o René Justen, que hoje está na prefeitura, é funcionário do INEA. O DNOS chegou a fazer uma aproximação com o governo do estado para avaliação dos impactos ambientais decorrentes já das obras feitas, né? Não estava aqui à época, mas de conversa a gente já ouviu bem isso. Então, assim, dentro do que se pretendia fazer, as obras aqui feitas, e feitas possivelmente em Santa Cecília, foram tecnicamente e hidraulicamente muito bem avaliadas. Agora, do ponto de vista da repercussão das questões ambientais, dos impactos, mitigação de impactos, isso ficou para a gente discutir atualmente. E o que você citou, de que não atualmente voltar aos estudos da análise, né? Mas a bacia hoje está diferente, a questão climática hoje traz muita novidade. Então, o desafio hoje é ver o que ficou de bom e tentar atuar para ver se consegue ainda mitigar algumas questões à luz não só da política de recursos hídricos, mas também da política ambiental. Não havia, na década de 50, uma preocupação tão grande com o aquecimento global como existe hoje. Talvez nem se falasse tanto quanto se fala hoje. Também não tinha, até segunda-feira,
o presidente eleito dos Estados Unidos tomado posse, que já alegou, inclusive ontem, está analisando o corte de verbas para Los Angeles, que está pegando fogo, pegando fogo em tudo em Los Angeles. Então, assim, na Califórnia. É o que eu estou falando, o mundo está em constante transformação. Essa transformação a partir da chegada do Trump, o retorno dele à Casa Branca, é uma transformação importante. A primeira coisa que ele fez, saiu da OMS. E é um negacionista do aquecimento global. Para ele, não. E, aliás, já declarou claramente e já começou a tomar as medidas para voltar a usar incentivar o uso de petróleo, de combustível fóssil. É toda uma contramão daquilo que a gente está acompanhando, que é o carro elétrico, emissão de gases, diminuição, né, de aquecimento, de gerador de aquecimento do globo, do planeta, enfim. Mas vamos lá. Uma coisa para a gente ficar aqui garantido, tipo assim, não, estamos tranquilos, se alguém colocar mexer no Paraíba vai dar problema. A gente pode ter essa garantia hoje por parte de vocês, porque vocês são o principal órgão. Você está falando de DNOS. DNOS, a gente sabe, ele foi um alavancador aí de prosperidade das comunidades. Você tinha aqui mesmo em Campos, nossos canais são obras fantásticas, fabulosas, que sem o DNOS não haveria possibilidade até de habitação aí em várias partes do país, né? Em várias partes do país. Ele criou possibilidades de... O próprio DIC do Paraíba que existe aqui. Sensacional, né? É aquilo que você falou. Não havia, então, preocupação com o futuro. Havia preocupação com os impactos de geração de vida naquele momento. Para o futuro era outra história, não tinha essa demanda. Mas hoje, qualquer possibilidade de uma nova transposição, como é que vocês vão e estão preparados para isso no que diz respeito a esses estudos? Como é que vocês se preparam tecnicamente para cobrar um estudo? E você trouxe um termo também interessante, Leonardo, que é um estudo robusto. Como é que é isso? Então, nós, para complementar, me perdoe, nós vamos ter acesso, nós que eu digo imprensa, mas a população como um todo, vamos poder acompanhar esse processo de forma aberta, transparente, enfim. Então, garantias, como você me perguntou, a gente aqui na ponta, a única garantia que a gente consegue passar aqui no momento é que todas as análises mediante a essas modificações que ocorrem ao longo dos anos, serão feitas e serão levadas em consideração. Até porque são 3 estados sendo envolvidos e mais a Agência Nacional, né, das Águas, que é a reguladora de toda essa questão do Rio Paraíba do Sul, que quando ele envolve mais de um município, se torna uma responsabilidade federal, né? Então o Rio Paraíba ele passa por 3 estados, desculpa, envolve mais de um estado, ele passa por 3 estados, então ele tem que ser regulamentado pela ANA, porque é um órgão federal. E todo órgão federal técnico e regulador, né, de todas as ações relacionadas a essa parte hídrica, antes de qualquer decisão que possa ou não afetar os outros municípios, né, da margem do Rio Paraíba, tem que ser apresentados esses estudos, não só para os responsáveis de cada estado e da agência, assim como para os comitês. Os comitês estão na ponta também. A gente tem um comitê aqui na nossa cidade, né, que é responsável pelo Baixo Paraíba do Sul, e todos esses comitês são responsáveis por passar essas informações, né, para suas áreas respectivas de abrangência. Então, acredito eu, né, que se de fato tiver um estudo para que seja feita uma nova transposição, antes de qualquer decisão, todos os entes envolvidos saberão desses estudos e poderão opinar em relação a essa questão. Com certeza, essas transposições são temas bem complexos, né? A gente tem uma condição análoga aqui, que é o Rio Macabu, que tem uma transposição para a bacia do Macaé, o Rio São Pedro, que está passando por essa avaliação também, guardadas as devidas proporções. Os problemas são análogos, né? Não só o pessoal que fica para montante dos reservatórios ou das transposições, né? Porque um reservatório também altera o regime hídrico, a dinâmica toda, pois armazena uma grande parte, né? Depois faz a regulação para jusante, para baixo. Então, assim,
tanto quem está lá na ponta, seja lá no Rio Macaé, seja no Rio São Pedro, no Macabu, o Rio Macabu, sim, tem um trecho que fica completamente seco, né, por conta da transposição, mas a situação é tão parecida, Leonardo, que o estudo para evidenciar como que aquela transposição impacta, não só para quem fica a montante, que normalmente, por conta do reservatório, sofre problemas de redução, de ampliação do lençol, do espelho d'água para armazenar, né? Quanto o pessoal que fica para jusante. Você tem que analisar toda a bacia. E às vezes as pessoas que ficam mais distantes desses assuntos não conseguem entender como que o morador de São João da Barra, né, tem que ser ouvido tanto quanto o morador de São Paulo para as questões de transposição, assim como na bacia do Macabu com o Macaé, que fica uma coisa perto da gente aqui, que está passando também por esse problema. E lá o estudo está sendo feito com contribuição do Comitê do Macaé. Tive informação também que lá, acho que é Rio Sana, ou é Rio Macaé que passa em Sana. Tem um rio Sana, que é afluente do Rio Macaé. Que é afluente do Rio, e mais em cima um pouquinho ali, perto de Lumiar, tem o encontro dos rios, né? Isso. Bonita aquela imagem ali e tal. Ali acho que é Rio Macaé com... É grande ali, é grande. Não, onde tem o Rio Grande já é aqui... Não, estou falando que o leito ali se transforma numa área grande de hídrica, muito legal. Dá um efeito bonito para a imagem, para turismo e tal, essa coisa toda. Eu soube que vai receber também algumas mini hidrelétricas, eu não sei se pode falar assim, o Rio Sana deve receber. Essas PCHs, né? O setor, PCHs. O setor elétrico, já teve época que o setor elétrico o uso era indiscutível, tem que ter, a energia era o mote principal, vai ter geração de energia, faz-se PCH. Hoje em dia, já há algum tempo, com essa nova legislação, tanto ambiental quanto exclusivamente da parte hídrica, isso tem que passar por uma análise do consumo e abastecimento humano, né, que é o preponderante pela legislação. Então, eles entram na fila também, eu quero fazer uma PCH. Então, são apresentados estudos de impacto, como que vai se comportar com aquela, mesmo que seja um pequeno desvio do rio, tudo tem que ser considerado a partir da dinâmica e alteração da dinâmica que esse empreendimento vai produzir no rio. Né? E só também, pegando o gancho, Claudinho, é como você mesmo destacou, que as mudanças de interesse, elas ocorrem constantemente. Né? E tanto as pessoas baterem, as pessoas fazerem estudos, as pessoas discutirem de forma positiva soluções, os próprios estados e municípios, eles passam a ter um olhar diferente para determinadas situações. Então o estado do Rio de Janeiro hoje, através do órgão ambiental, né, da Secretaria do Ambiente do INEA, que é o órgão executor, ela vem ampliando o seu sistema de intervenção hídrica através do programa Limpa Rio de forma muito consistente. Na época que eu era secretário de Campos, né, alguns anos atrás, a gente não tinha tanta ação efetiva dessas máquinas. A gente falou algumas vezes aqui no seu programa sobre essa limpeza do canal, a importância e tal, e hoje, de fato, a gente tem esse maior interesse, essa maior efetividade. Tanto que hoje eu fiz até uma relação aqui para você, a gente... Posso interromper? Pode. Se não for, me perdoe. Nada, fica à vontade. Delicadeza, mas... Não, você vai falar das máquinas, sim, não vai? Sim. Eu quero falar sobre os canais. Tá. Eu sou um admirador, um apaixonado por esses canais, eu fico estudando, lendo, falo sobre nomes, às vezes visito, porque eu acho que assim, é uma fonte de vida muito importante para nós e que a gente deveria até usar melhor, deveria... talvez retroalimentar esses canais, e aí vem o desvio da água do Rio Paraíba. Tem todo um processo para a gente falar um pouquinho mais, e cobro muito aqui de vocês a limpeza desses canais que, para nós aqui da cidade, alguns deles são fundamentais. Sim. O canal de Tocos, por exemplo, se não limpa agora nessa última chuva brava que deu ano passado... E inundar de novo bravamente aqui. E o próprio canal Campos Macaé também. O próprio canal Campos Macaé. Vamos falar sobre esses canais daqui a pouco, só para fechar sobre essa questão de transposição. Claro que está se falando assim, é isso que eu acabei de citar agora, o exemplo dos Estados Unidos. Cara, tudo é política. Infelizmente, eu penso assim, posso estar aí, tomara que eu esteja errado,
Mas assim, você tem... O Ministério Público tem o limite dele, de poder. Graças a Deus que a gente tem Ministério Público. Se tivesse talvez Ministério Público em 1954, poderia ter sido diferente. Sim. Justamente por isso. O próprio promotor Fabiano Moreira está desempenhando o trabalho. E importante, assim, a gente saber, é o Ministério Público Estadual, mas que provoca o Ministério Público Federal, que provoca a Justiça e que aí tem as consequências, evidente. Mas vamos lá. Exatamente nesse sentido. Se a Ana decidir, você vai fazer o quê? Mas assim, eu entendo isso. São hierarquias. Você vem, vai ter que cumprir. Mas a gente tem não é garantia, e aí você já explicou bem, mas a gente pode se acalentar de alguma forma, ficar mais tranquilo, ciente de que o INEA está acompanhando isso de olhos bem abertos e bem de perto. Qualquer mexida, qualquer proposta de transposição do Rio, o INEA vai atuar. E aí eu digo assim, atuar de forma que nos dê segurança hídrica. Não importa se vocês vão liberar ou não. Isso não é o que eu estou questionando. Questionando é claro, se não liberar a transposição, teoricamente para a gente é melhor. Mas não é isso. É baseado na segurança. A gente pode contar com vocês no sentido de, se ocorrer ou não, houve intervenção firme de vocês. Ou seja, INEA regional. É o que eu estou falando. Você vem para o INEA estadual, que aí é a chefia geral, e tem a Ana, que está sobre todos nós. Sim, isso aí é o acompanhamento efetivo. A gente tem um órgão lá no Rio, que é bem justa com a gente aqui. Toda vez que a gente precisa, a gente liga para elas lá. Ontem eu tive com elas, me atenderam rapidamente na correria nossa. Aliás, de novo, vou te interromper, desculpa. Você até propôs de que o pessoal participasse. Você falou, eu não tenho condição técnica de fazer híbrida, vamos fazer outro dia, a gente faz com eles também. Isso, que ela falou comigo que ela não poderia estar aqui presente hoje, mas se fosse alguma coisa remota, ela poderia participar, explicando exatamente isso que eu estou falando agora. Os pontos que ela destacou para mim ontem, eu anotei para poder passar aqui para vocês. Algumas coisas em andamento bem avançado, outras não. Os que têm andamento avançado são ações positivas, como as recuperações das comportas, que é uma demanda antiga aí do próprio comitê. E também destacou que não tem nenhuma tratativa hoje tramitando nesse grupo de estudo aí entre os estados e a ANA para uma nova transposição. Então ela falou isso tudo para a gente, ela destacou isso tudo aí, tanto via telefone com o Alan, quanto pessoalmente comigo ontem, e a gente tem uma interface positiva e rápida com ela, né? Elas estão acompanhando isso de perto, e qualquer que seja a alteração nessa fala que ela teve comigo ontem, a gente vai ser os primeiros a saber e a gente vai poder participar de forma efetiva nisso. Hoje a gente fala que não existe, mas o futuro pode ser que tenha alguma solicitação mais concreta e que gere-se um estudo para ter um entendimento mais eficiente em relação a essa solicitação. Mas hoje a gente consegue dizer que não tem nada andando para que seja aprovado ou não algum tipo de transposição. Com certeza. Os contatos que o Leonardo está se referindo aí, na realidade, ele já falou isso, mas só para reforçar, né? Nós temos aí a Fernanda Spitz, que está na Diretoria de Segurança Hídrica do INEA e Qualidade Ambiental, Qualidade das Águas. Tem a Larissa, que faz parte do grupo lá que discute as vazões do Médio Paraíba, que você tem aqui, para clarear, né? O Paraíba do Sul tem 3 grandes comitês estaduais. Médio, tem 3 grandes comitês. Tem comitê lá que pega pessoal de São Paulo, tem o médio que pega Minas e pega Estado do Rio, e nós aqui o Baixo Paraíba do Sul também. Então essa interligação é discutida no Comitê Central, onde participa a Larissa, lá pelo GTOH, que é quem está acompanhando as vazões, né, de distribuição das vazões, e a Fernanda, que fica mais na parte de segurança hídrica, a parte mais estadual dessa bacia do Paraíba do Sul. Elas estão o tempo todo, a gente fala com elas, elas são muito... Sempre quando a gente liga, uma está perto da outra, né, embora trabalhe uma na SEA, na Secretaria Estadual, outra no INEA, mas assim, a gente chama de meninas, né, meninas... bastante solícitas. Com carinho, né, que a gente se refere, mas são técnicas excelentes,
O INEA, ele é constituído de técnicos excelentes, né? A gente tem um respaldo técnico quando a gente precisa, quase que imediato. A gente tem um grupo de técnicos aqui na superintendência que a gente costuma dizer que é um mini INEA, né? Que a gente tem todos os setores que hoje existem na matriz lá no Rio, lá na Rua Venezuela. A gente tem aqui também, então a gente tem... Nem todas as superintendências do estado possui a divisão de tarefas de função que a gente tem aqui hoje. Então a gente tem a parte do recurso hídrico, a gente tem o licenciamento, tem a fiscalização, a gente faz todas as etapas que lá são feitas em maior escala, é claro, aqui dentro da nossa realidade, até porque somos quase 20 municípios, né, nossa área de abrangência. Então é por isso que a gente tem que ter uma ação mais efetiva e com um número de técnicos um pouco maiores também. E esse contato lá com Larissa e com Fernanda é também direto com o comitê, com o João. Sim, sim. O João tem contato direto com elas, a gente faz algumas reuniões conjuntas, né? É uma discussão bastante intensa. Então, com certeza, o dia que o processo aportar aí no SEI, né, no Sistema Eletrônico de Informação do Estado, instantaneamente toda a bacia vai ficar sabendo. Com certeza. Existe só para fechar essa questão do Rio, pelo menos esse bloco, a gente vai e volta, não tem problema. Mas assim, existe um relatório na UENF, estava conversando com o professor Carlos Rezende, conheço ele há muitos anos, figuraça também, né? Sensacional, um dos fundadores da nossa gloriosa UENF, né? Estava começando no rádio lá para 1991, 92, 93. Carlão vinha aí a Brizola vai estar aí, final de... Era movimento, mas grande, muito grande. Existe lá um estudo que fala que tem hoje a presença de metais pesados, pouco oxigênio, pouco peixe, e isso pode estar relacionado à vazão do rio. Vocês têm acesso a esse estudo? Conhecem essa situação? Eu não li esse estudo na íntegra, mas sei que existe laboratórios da UENF que trabalham exatamente com essa questão de metal pesado. Mas só que existe, como a gente fala, né? São temas para outros dias, mas existem inúmeros fatores que ocorrem no Rio Paraíba do Sul e em vários outros rios da nossa região que contribuem para essa carga de metal pesado, né? E não só essa questão de diminuição de vazão, é mais uma consequência, né? Por exemplo, posso destacar aqui inúmeras ações clandestinas que ocorrem de extração irregular de minérios no Rio Paraíba do Sul que utilizam mercúrio, por exemplo. É um metal pesado, né? E como todo metal pesado, ele está no fundo dos rios. E isso pode contaminar algumas espécies de peixe que usam e que ficam mais nas profundezas, vamos dizer assim, né? E isso pode trazer, devido a um consumo exagerado desse tipo de peixe, algum tipo de carga para nós também. Mas só que tudo, eu volto a falar, toda consequência tem que ter uma análise das suas causas. E uma delas pode ser a baixa vazão, mas também existem outras causas que podem efetivamente causar esse aumento desses metais pesados, não só no Rio Paraíba, como todos os rios da nossa região aqui. E sempre essa questão de quantidade está muito atrelada à qualidade. Você vê que esse balanço está sempre um puxando o outro, né? Apertou, tem volume, tem água demais, traz problemas de quantidade. Começa a baixar o índice de chuva, começa a reduzir vazão, aí vem só o problema de baixa vazão que afeta de uma maneira quantitativa todo mundo da bacia, mas começa a dar problema de qualidade também. As questões do Paraíba do Sul, por exemplo, de período chuvoso, você olha para o Muriaé, para o Paraíba do Sul, tá sobrando água, mas ali também tem um problema de uma alta taxa de transporte de sedimento, que vem e traz essas coisas de todos os pontos mais longínquos da bacia. Então, assim, não é porque você está com muita vazão que você também não tem uma possibilidade de ter um problema de qualidade com relação ao volume de sedimento, do que está ali misturado ali. Assim como quando baixa vazão, você tem a concentração de algumas questões de qualidade que envolve... E existe várias que a gente pode se prender, quando você lê um estudo desse, é a sazonalidade. Então, quando que você tem a maior concentração de metal pesado na água? Em qual período? Entendeu? Exatamente. Aí, em cima disso, a gente consegue ter uma análise. Então, quando a gente fala, isso aí eu tô levantando hipótese, tá, Claudinho?
que não tem estudo da minha parte em relação a isso, não sei nem se já teve alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente fala de metal pesado, a gente tem do nosso vizinho aqui um estado onde tem as maiores mineradoras, né, que é Minas Gerais, né? As maiores jazidas de extração de minério. E a gente tem o Rio Muraé, que liga Minas, né, ao Rio Paraíba. Vamos lá, quando que a gente tem a maior concentração de metal pesado? É no período de cheia, onde tem o maior fluxo de água vindo do Rio Muraé, do Rio Pomba? Ou é no período de estiagem? Então a gente tem condição de mensurar mais ou menos as causas desses fenômenos, né? Da presença ou não desse metal pesado. Então, como eu estou te falando, não é só uma transposição ou uma queda de vazão do Rio Paraíba que vai gerar uma maior concentração de metal pesado. São inúmeros fatores de seus efluentes, né, que podem gerar esse entendimento. Perfeito, também não tenha dúvida de que você tem a exploração irregular de minérios, como você falou, sim, também contribui, né? Exploração irregular e irregular, né? Em outros municípios, em outros estados também, né? Aqui na nossa região tem muito irregular, né? Não tem como fiscalizar isso, não? A gente fiscaliza, a gente fiscaliza, a gente apreende, a gente faz ações conjuntas com a Polícia Federal. É ouro? Busca de ouro? Um deles Tem muito ouro aí? Se você falar que tem muito, vai dobrar o número de balsa hoje. Bom, não sei, mas tem muita clandestina. Pelo menos especulando e tentando achar, deve ter. Tá, sim. Essa história é antiga, né? Antiga, né? Então a gente... Tem gente que fala que tem areal, mas não é areal nada, né? Tá, Não, tem os areais licenciados. Sim, não, claro. Mas tem as famosas balsas que a gente vê por aí. A gente tem muita ação junto à Polícia Federal, junto à Polícia Civil, junto à Polícia... Tanto assim, Leonardo? Tem bastante. A gente recebe muitas denúncias via ouvidoria. Tem número disso? Aqui na minha mão agora não, mas se eu posso te mandar essa estatística aí depois para você. Não, seria legal. A gente fez, no meado do ano passado, a gente conseguiu desmobilizar em torno aí de umas 10 balsas mais ou menos, nos 6 últimos meses do ano, em operações com a Polícia Florestal, em parceria com a Polícia Federal. Então, usurpação de um bem da União, né? Então, a gente tem que inserir a Polícia Federal nessa problemática. A gente vem fazendo ações conjuntas, junto os órgãos do Estado, né, que são a INEA, junto à Polícia Ambiental, que é a antiga Polícia Florestal, e a Polícia Federal como parte dessa equipe. Então, a gente vem desmobilizando inúmeras ações clandestinas, vem fazendo monitoramento, vem fazendo... o acompanhamento direto dessas denúncias para ver o crescimento, para ver aonde eles estão principalmente, e a gente tem conseguido desmantelar bastante estação irregular. Tem denúncias até no Carangola, né, que é um rio aqui federal menor, né? Sim, Carangola. Até onde vai a nossa abrangência de poder do nosso INEA aqui de Campos? O INEA de Campos ele pega ali do limite de Quissamã, e vai até Varriçai, né, que é o extremo, Espírito Santo, e a gente pega as duas divisas, né, Minas e Espírito Santo. Miracema, vai lá pra cima. Tudo. Então pega o Muriaé, boa parte dele também. Pega quase toda, até a divisa. Onde ficam mais essas balsas? Ou ficavam? Não, tem no Rio Paraíba, Rio Muraé, Rio Pomba. Tem Talcara, tem atividade, esses cantos aí. Tem tudo. Todos esses a gente encontra na região. Estamos no bobeirão, né? No bobeirão. Viu o Brecht lá. Meu pai, eu preciso fazer um intervalo, são 8h14. Tem outras opções. Posso deixar esse assunto aqui para o próximo bloco? Tem outras opções, tecnicamente, oferecido aqui pelos profissionais, pelos conhecedores do assunto, de captação de água para atender essa demanda lá do rio, sem ter que desviar do Rio Paraíba do Sul. A gente pode contar com a INEA também no sentido de defender, caso haja realmente a necessidade de abastecer essa região lá do Grande Rio, da região leste ali, de Niterói, São Gonçalo, como a gente já falou, de não retirar do Paraíba e sim buscar outras alternativas, como o lençol freático. Vocês me respondem daqui a pouco, rapidamente, vocês... que estão acompanhando a gente também, a gente faz essa pausa e a gente volta a conversar com o Leonardo Barreto
e com o Alan Carlos, que são os representantes hoje do INEA ao vivo aqui com a gente. São 8 horas e 15 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. E agora tem aquela dica da Nauta XP para você investir o seu dinheiro aí cada vez mais seguro. E ontem estava vendo a reportagem de um pastor que estava orientando os seus fiéis a fazer pirâmide, e depois o próprio pastor também estava caindo no golpe. Então, para não entrar nesses golpes aí, muito cuidado, muita atenção. Faça aí o seu investimento com quem realmente entende. Nauta XP Investimento. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.